Vale ressaltar que eu, por experiência própria, entrei em dados no mercado financeiro e não me arrependo nem um pouco. Eu acho que o retorno ele é muito bom, tanto de crescimento de carreira mais acelerado, visibilidade que você tem dentro das empresas. Muitas vezes eu já tinha feito reuniões com diretoria, reunião com até vice-presidente das empresas para mostrar a modelagem, para mostrar o poder dos dados e como que o ROI disso é muito interessante. Além disso, tem a parte financeira também, né? Afinal de contas, todo mundo que quer trabalhar e quer também ter uma parte financeira muito confortável. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Pessoal, no episódio de hoje vamos bater um papo com o Lucas Correia. O Lucas é especialista em Machine Learning e sócio fundador da Trading com Dados. Ele nos explica como os dados são tratados nas organizações, a sua importância, a ramificação dos profissionais de dados atualmente e também o caminho para quem quer ingressar em Data Science, principalmente no mercado financeiro. Está imperdível. Bora lá? E aí, Lucas, tudo bem, cara? Beleza, João? Como é que vai? Tudo certo. Obrigado por estar participando aqui do nosso podcast. Tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Ah, com certeza. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Então, para começar, cara, fala um pouco aí sobre a sua história, como que sua jornada até aqui. Legal. Então, João, acho que a minha jornada eu vou contar, né, um pouco do meu lado profissional e também do meu lado pessoal e como que essas coisas acabaram se misturando, até mesmo com a própria história da Trading com Dados. Então, eu sou formado em a graduação de Ciência da Computação, tá? Logo depois que eu me formei, eu queria continuar na academia. Então, eu acabei entrando num programa de mestrado. E ao longo do programa de mestrado, eu entendi que a academia não era muito algo para mim, sabe? Sim. Então, é um ambiente diferente das empresas, e eu tinha tido só uma experiência de estágio, né? Quando eu fiz antes junto com a graduação. E eu acabei ficando um pouquinho descrente com a academia. E nisso eu costumo dizer que o universo, Deus, não sei o que, a crença que você que está aí nos escutando, né, acredita, mas eu acho que as coisas conspiram muito. Então, quando eu estava lá fazendo as disciplinas de mestrado e estava um pouco chateado com a academia, foi aí que eu tive a oportunidade, eu recebi um e-mail, né, de summer job para alunos de graduação da instituição que eu estudava, para o Banco Itaú, que é uma instituição aí gigantesca e muito conhecida, né? Legal. Foi então que a minha jornada de mercado financeiro ela acabou começando. Então eu respondi esse e-mail do RH e perguntei se eu podia também fazer um summer job lá. Afinal de contas, para quem não ganhava dinheiro algum, qualquer valor que entrasse já seria interessante. Então, eu comecei a conversar com o RH do banco até que a gente, de fato, conseguiu avançar nisso e eu cheguei lá em julho de 2017 para atuar na área de Data Science, né? Então foi aí que eu pisei mais firme no mundo de Data Science para atuar como cientista num modelo de imagens. Então esse era o meu objetivo lá do projeto, né? Fazer um modelo que diferenciasse duas classes de imagem. Foi bem bacana porque essa experiência profissional ela me mostrou que eu nasci para empresas e não para academia. Então, na academia você fica muito sozinho lá na sua sala de estudos, lendo uma série de artigos, fazendo resumo, fazendo experimentos. Já no ambiente profissional, é tudo muito mais dinâmico, né? Então, você Sim. conversa com muita gente, você faz diversas reuniões, e aí entende os problemas de negócio, traduz isso em tecnologia.
E foi aí que eu me encontrei. Então, a minha vivência na área de data science, né, aplicando modelos de machine learning, ela surgiu aí no Banco Itaú, lá em julho de 2017, nesse programa de Summer Job. Eram somente 2 meses que eu acabei conseguindo estender para 3 meses, depois eu acabei ficando na instituição durante 2 anos e 3 meses. Então, bastante tempo aí atuando na área de dados. Eu acho Legal. que depois disso eu posso até comentar um pouco, né? Claro. Que outras oportunidades foram surgindo aí na minha trajetória profissional. E aí eu participei basicamente atuei como cientista sênior na B3, que é a Bolsa Brasileira. Depois disso, atuei como engenheiro de machine learning. Então, a própria área de ciência de dados começou a evoluir e ter distinções. O que antes era só atuação de cientista, agora passa a ter outros nomes também, né? Uhum. Então, existia um cargo para fazer a criação de modelos e um outro cargo para fazer o deploy, monitoramento e retreino desses modelos, que seria o engenheiro de machine learning. Foi com isso que eu atuei na Via Varejo. Depois atuei também como head de data science em uma empresa do BTG Pactual. Logo depois disso, voltei a ser engenheiro de machine learning especialista no grupo Boticário, atuando com modelos de forecasting. E Uhum. depois disso, agora estou full time, né? Até então na Trading com Dados, que é a empresa que acabou se misturando aí nessa trajetória profissional nessas empresas consolidadas, essa visão de empreendedorismo que eu já tinha muito. Quando eu cheguei no Itaú, eu tive que me mudar para São Paulo. Foi aí que eu acabei dividindo um apartamento com o Vitor, né, que é também sócio aqui na Trading Condados. A gente discutia muito sobre empreendedorismo e como conseguir empreender. Uhum. Mas aí, como no acaso, surgiu o blog Trading com Dados. Então, o Trading com Dados era um blog só, não tinha pretensão nenhuma de ser uma empresa, né? Mas aí o que aconteceu? Esse blog foi ganhando em audiência, cada vez mais audiência, e a gente falou, putz, é legal ensinar para as pessoas finanças quantitativas, é legal ensinar, né, dados, ciência de dados aplicada ao mercado financeiro e aplicada aos seus investimentos. Isso tem demanda, então vamos transformar isso numa iniciativa mesmo empresarial, e daí nasceu então a Trading com Dados junto nessa minha ah, breve história aí profissional, tá? Que Eu acho que legal. esse é o resumo, e aí a gente vai avançando aí agora no podcast. De antemão, eu queria ter dito antes, mas acabei esquecendo. Obrigado, pessoal, por vocês estarem ouvindo aqui esse episódio do Trading Cast, né? O Trading Cast foi idealizado já faz um tempo também dentro da Trading com Dados. A gente executou ele durante um tempo, mas depois não conseguiu continuar. E com a chegada do João aí, a gente voltou de novo a produzir o nosso podcast chamado Trading Cast. E eu espero que vocês estejam gostando aí de tudo que a gente traz para vocês. Ah, bacana. E até aproveitando a deixa, o pessoal que está ouvindo aí, os últimos episódios que nós postamos foram, assim, sensacionais. Então, se você não ouviu os últimos também, as entrevistas que nós tivemos, vale a pena conferir. Ô, Lucas, e até me surgiu aqui duas perguntas, até que não estavam aqui no script, diante dessa introdução Maravilha, que você manda aí. fez. A primeira, lá da parte quando você foi chamado para o Summer Job, entrou no Itaú, é, naquele momento ali, você falou que saiu da graduação e tal, você já tinha trabalhado ou estudado ou algo assim com as ferramentas que precisam para um cientista de dados, até parte assim de estatística, essas coisas, ou foi no próprio trabalho que você aprendeu e foi aperfeiçoando, visto que nessa época ainda era um ramo que estava embrionário, né? Exatamente. Eu fiz uma disciplina lá nesse programa de mestrado que tinha muito esse viés de dados, esse viés estatístico. Mas eu diria que eu aprendi mesmo tudo, assim, lendo muito, né, e estudando muito, tanto no trabalho como fora dele, para aplicar no próprio trabalho. É, Bacana. Principalmente a questão de modelagem em si, de algoritmos aí de aprendizado de máquina, eu acabei aprendendo
durante o trabalho que eu executava. Então, eu só sabia até então que isso estava atrelado à minha pesquisa sobre imagem, né? Como fazer o processamento de imagem, mas aí todo o resto do arcabouço relacionado a data science e a modelos preditivos, eu fui aprendendo ao longo do dia a dia mesmo nas organizações. Show. E o legal é que mesmo que o mestrado você não tenha dado continuidade, ele teve uma relação, né, com o Com trabalho. certeza, com certeza. Eu acho que foi super importante e principalmente porque o mestrado ele traz para a gente um nível de autonomia que até então você não está acostumado. Porque no Uhum, mestrado basicamente se vira. Então você tem um tema, você tem que pesquisar, você tem as disciplinas, tem que correr atrás daquilo, né? E não tem muito pessoas para te ajudar. É diferente do clima de graduação, onde você tem os colegas, faz trabalho em grupo. É tudo mais individualizado, é tudo mais o estudo você com você mesmo. Então, ler artigo, conseguir traduzir esse artigo para a sua realidade, criar os seus experimentos, as suas hipóteses, validar as hipóteses. Tudo isso eu acho que é muito importante e a gente acaba aprendendo na academia, de fato, e principalmente em programas de mestrado e doutorado. Então, acho que foi super relevante, ainda que eu não tenha me encontrado, né? Eu achei muito melhor o dinamismo das empresas e essa visão guiada a um problema real que está acontecendo no dia a dia, e que tem um monte de uhum. gente, onde você troca as experiências sobre aquilo, mas de fato, sem esse viés acadêmico, com certeza eu não teria sido tão bem sucedido, vamos dizer assim, dentro da área de data science, de aprendizado de máquina e por aí vai. Não, muito legal, muito legal. E a segunda pergunta que eu tinha, fora do script aqui, você comentou que essa vontade de empreender, você e o Vitor conversando ali, mas antes disso, você também sempre teve essa vontade de empreender, ou foi depois que você entrou no mercado de trabalho que isso despertou em você? Sempre tive. Então, eu sou nascido e criado numa cidadezinha pequena chamada Lagoinha, tem 3.000 habitantes. Mais especificamente, eu sou nascido e criado na zona rural de Lagoinha, né? E aí Aham. eu acho que o meu viés de empreendedorismo ele começa quando eu tinha lá uns 7 anos, 7, 8 anos por aí, e basicamente eu ganhei uma vaca do meu pai. Olha E só. essa vaca, ela acabou, a gente fala parindo, né? Então ela acabou Aham. parindo o bezerrinho e as coisas foram crescendo. Então eu me lembro muito bem que essa vaca que eu comecei junto com o dinheiro que eu tinha guardado, lembro até hoje que na época eu fui juntando dinheiro, né? Depois essa vaca produzia leite, vendia o leite e tal, e eu juntava dinheiro. E aí com isso eu juntei R$ 1.000. Eu me lembro como se fosse hoje, guardava dentro de um caderno. Quando eu juntei esses R$ 1.000 aí, então tinha a vaca, tinha a cria dela, né? E eu peguei os R$ 1.000 e falei, putz, eu vou comprar mais gado. Foi aí, então que eu comprei, na época, com R$ 1.000, se eu não me engano, 4 bezerros. E aí Olha os só. 4 bezerros cresceram, engordaram, viraram bois, né? A gente vende pro abate. E aí, com o dinheiro, eu acabei evoluindo ainda mais. Então, até iniciar na graduação, eu cheguei a ter, se eu não me engano, 20 cabeças de gado. O que era bastante para um moleque Uhum. de 17 anos, né? E para quem acabou fazendo aí, claro que com a ajuda do pai, que acabou dando uma vaca, mas meu pai não é um fazendeiro, né? Ele trabalhava numa fazenda, então ele era Uhum. empregado de uma fazenda, não era fazendeiro. E eu acabei criando um rebanho já muito bom do nada, vamos dizer, né? E isso mostrou, então, para mim, esse lado de empreendedorismo, e foi daí que eu tenho até hoje esse viés. Depois eu acabei vendendo todos os gados e foquei na minha. E aí, esse eu acho que é o ponto interessante, né? Eu sempre digo, pessoal, e agora eu posso até fugir um pouco aqui de coisas técnicas, mas eu acho que vale. Você tem que. Você planta para depois colher, né? Isso parece ser meio óbvio, mas muita gente não faz. Então, olha só, desde os 9 anos lá, quando eu começo a ter gado e vou reinvestindo dinheiro e tendo mais, até que quando eu tinha 17 para 18 anos ali, né, eu tô terminando a escola, isso em Lagoinha, e aí as perspectivas de estudo, elas eram complicadas, né, dado uma pessoa que morava lá na zona rural, Uhum. né, então, putz, como que eu vou fazer para fazer uma graduação? Então eu vendi todo o gado, né, e isso me ajudou a ter dinheiro para
manter o custeio de vir para a cidade de Taubaté estudar, né? Então eu ganhei uma bolsa do programa Universidade para Todos, numa escola particular, Uhum. e aí vinha de ônibus todo dia, saía da cidade 5h10 da tarde, 5h30, por aí, e voltava meia-noite todos os dias para fazer a graduação. Aí parte desse dinheiro também me ajudou depois a mudar para Taubaté mesmo, que é a cidade onde eu fiz graduação. Foi aí que um grande sonho que eu tinha era de trabalhar na Embraer. Então, a Embraer, para mim, era uma empresa maravilhosa e não tinha outra. Uhum. Então, eu batalhei, né? Migrei para Taubaté e batalhei bastante até que consegui um estágio na Embraer em São José dos Campos. E aí, acabei vivendo em Taubaté e aí com o dinheiro do estágio também, que era um dinheiro até que razoável, eu consegui me manter aí em Taubaté durante o período que precisava. Mas aí que vem o ponto de colher aquilo que você planta, né? Se eu não tivesse desde menor tido essa veia de empreendedorismo, reinvestir o dinheiro do gado e ter cada vez mais, isso só para deixar um parênteses, em pasto alugado. Então eu não tinha uma terra minha, nem o meu pai tinha uma terra dele. Basicamente eu arrendava terrenos e colocava o gado nesse terreno arrendado. E isso me ajudou, né? Eu só consegui dar o próximo passo porque eu me planejei, de certo modo, na infância ainda, para conseguir depois progredir na vida. Então, acho que é isso que é o bom da vida, né? A gente vai crescendo e vai fazendo coisinhas pequenas, mas que ao longo essas coisinhas pequenas, ao longo de vários dias aí, né? Semanas, meses e anos, elas te proporcionam uma evolução muito grande quando você olha de uma visão um pouco mais macro. Sim, é interessante como as coisas vão se interligando, né? Às vezes, naquele momento, talvez não faria sentido certas coisas, mas lá na frente ela faz. Muito Exatamente. show de bola. Ô, Lucas, se você puder contar para nós agora, na parte sua, trabalhar em todas essas empresas, esses ramos diferentes, como que foi a experiência de trabalhar como cientista de dados, desde quando você começou no Itaú até você recentemente no Grupo Boticário? Eu acho que foi muito bacana, enxergar as diferenças de um profissional júnior para um profissional sênior e enxergar também a evolução das próprias companhias com relação à área de dados. Então, antes, tudo era cientista de dados. Ah, eu quero contratar alguém em dados, eu vou contratar um cientista de dados. E o cientista de dados tinha que fazer tudo, o que não Uhum, fazia muito sentido. Então, o que eu vi ao longo desses últimos anos foi a evolução do lado das empresas, né? Que basicamente criaram os seus cargos novos. Então, hoje em dia, a gente tem um analista de dados, tem um analytics engineer, tem um engenheiro de machine learning, o cientista de dados, o engenheiro de dados, e mostra que as empresas também evoluíram com relação à qualidade do dado. Então, não é porque você tem o dado lá que necessariamente você vai conseguir construir bons modelos de preditivos. Não é assim. Aquele uhum, dado tem que ter qualidade, aquele dado tem que ser criado um pipeline muito bem feito para trazer isso para o Data Lake, né? O próprio conceito do Data Lake antes não existia. Outras coisas que eu vi muito em evolução nos últimos anos. A gente tinha muito conceito de on-premise antes, então servidores da empresa, até mesmo fisicamente na empresa, e isso passou para um conceito de cloud, né? Então agora a gente uhum. tem os dados distribuídos em clouds desses provedores grandes como a AWS, Microsoft, Google, né? E não mais centralizados num lugar só, sob a gestão da própria empresa. Então essa evolução de cloud, junto com a evolução de quebrar cada um dos profissionais em caixinhas muito mais específicas, com skills muito mais específicos, isso mostrou para mim que as empresas elas evoluíram em maturidade de dados ao longo dos últimos anos. Com relação ao profissional, né, eu vejo também que os profissionais de dados evoluíram bastante. A gente vê muito que uma estatística de 8 em cada 10 modelos de machine learning não funcionam, não dão certo, não vão para frente, né? Isso muito por quê? Porque eu acabei de falar, antes você tinha um dado ruim, ou você tinha um dado que era por meio de tabelas Excel e que não estava no Data Lake, e não tinha um fluxo de atualização constante. Ou ainda,
você faz o modelo, mas não dá o deploy dele em produção, né? Você só cria um modelo lá no seu Jupyter Notebook e depois, putz, não tem como rodar esse tipo de modelo. Então, os próprios profissionais já começaram a notar, não é só rodar um ponto fit aqui, serializar o modelo e tá tudo certo. Não, tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas para um modelo de machine learning funcionar no dia a dia e funcionar entregando valor para negócio. Esse é um outro viés que eu acho que os profissionais começaram a entender. Deixar de construir modelos à la Kaggle, usando redes neurais convolucionais ou qualquer tipo de deep learning super complexa, mas usar aquele modelo que se encaixa para negócio e que entrega o valor para negócio bom e o mais rápido possível. Essa é outra evolução que, para mim, foi uma quebra de paradigmas dentro da área de dados. Então, nem só de rede neural vive o homem. Às vezes, modelos muito mais simples, né, e até usando estatística básica e que entreguem valor para negócio, são e deveriam ser aplicados no dia a dia. Show de bola. Aproveitando que você falou sobre como que antes era todo mundo cientista de dados, foi se quebrando as categorias, você vê para o futuro ainda mais isso acontecer? Cada vez mais outras atividades serem mais e mais especializadas? Eu acho que já está numa quebra muito boa, né? A gente tem pelo menos uns 5 profissionais diferentes aí, quando envolve toda essa estrutura de dados, sem contar com o time de governança e outros Uhum, times que dão suporte, né? Eu estou falando mais de cargos mais técnicos voltados ao próprio dado em si. Mas eu vejo que sim, porque isso é inerente à tecnologia. Conforme a tecnologia muda, mais campo é aberto e mais profissionais diferentes acabam atuando, né? uhum. Eu costumo fazer um paralelo e brincar que em tecnologia todo mundo era médico generalista. Mas aí o pessoal da própria tecnologia fala: não, a gente precisa criar coisas novas aqui para ter emprego para todo mundo. Então criaram-se o dermatologista, o otorrino e por aí vai. Uhum. Esse é o paralelo que eu gosto de fazer. Uhum. Então, na minha opinião, a área de dados, que é no seu core uma área de tecnologia, ela é uma área que vai estar sempre em franca expansão e criando, sim, especialistas em algum tipo de stack que se diferencia de outras. E às vezes até o especialista do especialista, né? Igual, por exemplo, o cardiologista tem o clínico e o cirurgião, e assim vai. E eu acho que isso já começa a existir hoje, inclusive, né? Por Uhum, exemplo, dentro da área de MLOps, eu poderia dizer que tem as pessoas que são especialistas em gerar bibliotecas que auxiliam o cientista no dia a dia para acelerar a entrega de valor dele, e existem outras pessoas que fazem de fato o deploy e monitoramento dos modelos. Então, olha, já existe subconjuntos dentro de cada um desses conjuntos mencionados. uhum. Muito legal. É, próxima pergunta aqui, ô Lucas, até você já até comentou um pouco em cima disso, mas eu queria saber assim, como que funciona a parte de ciência de dados e também de machine learning nas organizações. Como que seria para o ouvinte nosso aqui, às vezes a pessoa não sabe como que funciona, como que seria uma linha natural das coisas do dado percorrer dentro de uma empresa? Legal. Eu acho que tudo começa de qual é a origem, né? E esse é o trabalho muito do engenheiro de dados. Então, existe um conceito na área de dados chamado Data Lake, né? Que é o lago dos dados aí. Esse conceito traz, por definição, então, que todos os dados estarão em um único lugar e serão lá catalogados, gerenciados e com uma governança aplicada em cima deles. Isso é o conceito, então, de um Data Lake. O engenheiro de dados, ele é o cara que está no início da pirâmide, então, porque sem ele, nada de dados chega até o Data Lake. Uhum, Depois que ele constrói essas pontes e consegue trazer o dado dos sistemas origens, né, dos sistemas que a gente chama de transacionais das empresas, aí sim, você cria ali o seu data lake, que tem um viés analítico. Lembrando que um viés analítico é aquele que faz um processamento de um grande volume de dados ao mesmo tempo, né? A gente tem sistemas que chamam OLAP e OLTP, então uns
de processamento analítico em grande quantidade e outros de processamento near real time, que vem de poucos dados de cada vez. Mas ambos vão acabar caindo no mesmo conceito do data lake, né? Então, Uhum. o engenheiro de dados, ele faz essa ponte entre o dado que está na origem e também o, o dado que está, derrubar esse dado dentro do data lake, tá? Feito isso, engenheiro de dados é o alicerce. Aí a gente tem os demais níveis aí que já começam a manipular o dado. Para isso, tem um analista de dados, por exemplo. Esse cara, ele pega, então, o dado, processa ele com técnicas muito simples e muito rápidas e tenta tirar valor em cima dos dados. E isso funciona tanto para empresas de qualquer setor, como varejo, mas principalmente como empresas de mercado financeiro. As empresas de mercado financeiro têm uma tempestividade de entrega de valor muito mais agressiva do que as outras. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes ela prefere que o analista de dados vá lá e já consiga espremer a laranja, né, e tirar todo o suco possível, para daí sim passar isso para frente para um cientista que vai aplicar toda uma teoria por trás, que vai criar um modelo muito mais complexo e que muitas vezes demora muito mais para entregar valor. Uhum. Então, olha só, continuando essa escadinha aí da pirâmide de dados, tem lá aqueles cargos de governança, como eu mencionei, né, de governança de dados e de catálogo mesmo, que são cargos que auxiliam com relação aos dados, e tem esses técnicos que eu mencionei, o engenheiro, o analista de dados, e aí vem o cientista. O cientista, ele pega o conjunto de dados e quer tirar um valor usando algum tipo de ciência, algum tipo de algoritmo aplicado àquilo. Aí eles aplicam muito algoritmos supervisionados, né, que vão conseguir, baseando-se no passado, predizer a probabilidade de algo ocorrer no futuro, ou então modelos também não supervisionados, que basicamente eu preciso entender esse monte de dado aqui minimamente. Então eu tenho que ter um começo para isso. Os algoritmos não supervisionados, eles fazem exatamente isso. Eles trazem para a pessoa, antes você tinha aqui tudo bagunçado, agora você tem 5 grupos formados. E você consegue identificar minimamente quais são esses 5 grupos formados. A Uhum. partir daí, você entende um pouquinho melhor o que está acontecendo no seu negócio. O cientista entrega esse valor, então, mas ele entrega em experimentos muito, até com viés acadêmico, sabe? Algo Uhum. que ele é feito uma vez, ele está lá pronto, mas que, putz, para usar no dia a dia tem que ser de um jeito um pouco diferente. E aí vem o engenheiro de machine learning, que pega então o modelo que o cientista construiu, pega os dados que o engenheiro de dados também colocou no lake e junta, amarra essas coisas em um negócio que a gente chama de pipeline, que é o pipeline de modelagem. Então, basicamente é estruturar um projeto para que ocorra a busca do dado, a transformação dele, o treinamento do modelo, a predição do resultado e o input desse resultado em alguma entrega de valor para negócio de forma automática. E isso aí é a responsabilidade do engenheiro de machine learning. Assim que funciona, então, em linhas gerais, em uma grande empresa ou em uma empresa estruturada de dados. Time de governança, time de apoio aos dados, né, ao entendimento dos dados, time de análise de dados, e isso envolve também muito data viz, né, que é o que a gente chama, basicamente como criar dashboards para mostrar esse conjunto de dados e como que eles estão dispostos no lake. O engenheiro, que é o que de fato faz os dados chegarem até o lake, o cientista que constrói os modelos e o engenheiro de machine learning que faz o deploy deles e o monitoramento também. Acho Então, que esse é um breve resumo aí. uhum. O engenheiro de machine learning com o cientista de dados, então, eles têm que ter uma conversa o tempo todo, né? Sempre, sempre, sempre. Porque basicamente o engenheiro de machine learning traduz o que o cientista construiu para algo produtivo, né? Então é transformar um Jupyter Notebook em um
projeto de dados mesmo, com diversos códigos, .py, arquivos SQL, Uhum. colocar isso no GitHub, estruturar muito bem, fazer a etapa de CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Delivery, né? Então, criar as imagens Docker desse projeto e, de fato, colocar isso no orquestrador para executar diariamente, ainda com os alertas se caso ocorrer algum problema. Interessante, muito legal. Ô Lucas, para quem deseja usar o Data Science no mercado financeiro, né? O que que você recomenda aí para a pessoa estudar, se aprofundar? Legal, essa pergunta é muito boa porque basicamente essa é a missão da Trading com Dados, né? Trading com Dados quer ensinar finanças quantitativas, o uso de dados, né? O uso de data science, dessa ciência aí por trás dos dados, e de Hum. análise quantitativa também para o mercado financeiro. Então, o que que eu recomendo? Cara, eu começo recomendando a seguinte coisa. Dentro da stack de ciência de dados, eu acho que tem os algoritmos lá complexos, a questão de deep learning, por exemplo, que é o topo da pirâmide e que eu nem sei se você deveria estar focado em aprender aquilo. Mas qual que é a base da pirâmide que, na minha humilde opinião, acho que você deveria focar muito? Manipulação de dados, tá? Então, para isso, Uhum. pacotes muito simples de Python, como Pandas, como NumPy, visualização de dados também, para você conseguir criar os seus gráficos e entender o que, que o dado está querendo dizer, né? Que é o que a gente chama de análise exploratória do dado. Isso é Uhum. primordial, isso é super necessário. E ainda envolvendo manipulação de dados, SQL. Porque quando você vai trabalhar em uma empresa grande, você tem bancos de dados de bilhões de linhas. Então, o processamento ele não é feito no Python usando pandas. Ele é feito usando uma linguagem SQL ou até mesmo um Spark, que processa aquelas bilhões de linhas de dados de forma muito mais robusta e entrega resultado. A minha grande dica, então, para quem quer iniciar no mercado financeiro, é saber manipular direito os dados, porque principalmente dados de mercado financeiro existem umas especificidades que são somente daqui. E se você não aprende direito a manipular, você acaba cometendo alguns equívocos ali ao fazer o cruzamento de algumas tabelas, e isso vai te proporcionar uma modelagem totalmente errônea aí ao longo do ciclo de modelagem. SQL, então, para mim é a base, tá? E Pandas e NumPy também, isso é o alicerce aí de qualquer desenvolvimento de data science voltado ao mercado financeiro. O que que eu posso recomendar para isso? Eu posso recomendar inclusive o nosso curso Python para o mercado financeiro, ou até mesmo um monte de tutorial grátis aí que a gente solta no nosso YouTube, que a gente solta no próprio Instagram, né, João? Uhum. A gente produz muito conteúdo e conteúdo desde o mais simples até o mais avançado. Até- Inclusive, eu acho que casa aqui também eu comentar um pouquinho sobre a jornada Quant. Vamos Então, eu já lá. até tinha comentado um pouco sobre a trading com dados, né? E o que, que a gente vem fazendo, mas só continuando, então, o que eu já tinha falado anteriormente, a Trading com Dados nasceu com o intuito de, não era de ser uma empresa, mas acabou se tornando uma empresa educacional, uma edtech. A gente quer ensinar ciência de dados, análise quantitativa, para quem quer entrar no mercado financeiro. E aí, nisso, veio um evento que a gente criou, e está na 6ª edição agora, chamado Jornada Quant. A Jornada Quant vai acontecer dos dias 27 de setembro desse ano, né, de 2022, até dia 30 de setembro deste ano também, de 2022. São 4 dias, um evento que acontece ao vivo, online, pelo YouTube, às 20 horas, todos os dias, onde a gente traz profissionais muito gabaritados já no mercado financeiro para falar um pouquinho mais sobre a carreira deles, que técnica eles usam, quais técnicas eles recomendam estudar e como que eles conseguiram seguir nessa linha, né, quantitativa dentro do mercado financeiro. Uhum. A jornada Quant, ela também traz um case, dessa vez vai ser um case quantitativo, né? Então, é o uso de dados aí dentro do mercado financeiro, a fim de conseguir produzir riqueza
por meio de trading, né? Então, basicamente, dessa vez a gente bota a cara no trading de fato. A Trading com Dados, ela vinha muito numa toada de value investing, né, de investimento a longo prazo, e agora a gente traz um case quantitativo mais de investimento a curto prazo mesmo. E a jornada Quant, ela acontece, então, como eu disse, na sexta edição, com certeza vai ter muito mais outras jornadas Quants. Ela é uma dos nossos produtos aí que consegue transmitir conhecimento de uma forma muito clara, objetiva, simples, e um conhecimento que não é tão trivial, né? Então, acho que vale ressaltar que aplicar dados aí no mercado financeiro, essa ciência por detrás deles, não é algo trivial, mas que a gente acaba se esforçando muito para passar isso de uma forma mais simples para todo mundo que quer entrar e aprender sobre essa área. Vale ressaltar que eu, por experiência própria, dados os acasos da vida, vamos dizer assim, entrei em dados do mercado financeiro e não me arrependo nem um pouco. Eu acho que o retorno ele é muito bom, tanto de crescimento de carreira mais acelerado, visibilidade que você tem dentro das empresas. Muitas vezes eu já tinha feito reuniões com diretoria, reunião com até vice-presidente das empresas para mostrar a modelagem, para mostrar o poder dos dados e como que o ROI disso é muito interessante. Além disso, tem a parte financeira também, né? Afinal de contas, todo mundo que quer trabalhar e quer também ter uma parte financeira muito confortável. Com E certeza. para uma pessoa igual eu que saí lá da zona rural, né, quando eu era criança, e hoje estou aqui onde estou, eu acho que fruto disso foi do meu esforço, claro, de ter colhido o que eu plantei, mas essencialmente a área de dados em si, principalmente estando no mercado financeiro, porque isso fez a minha recompensa ser muito mais acelerada. Os frutos que eu colhi, eles foram madurados muito mais rápido do que em qualquer outra área, sabe? E o paralelo que eu faço disso é o próprio estágio que eu fiz na Embraer. A evolução de carreira na Embraer, por exemplo, eu via que era muito mais lenta, anos e anos para você conseguir se tornar um profissional sênior. O que em data science ocorre muito mais rápido. Claro que você tem que estudar bastante para não falar abobrinha, né? Mas eu acho que é super Hum. factível aí crescer rápido na carreira. E o crescer rápido na carreira também não é 3 meses ou 6 meses, tá, pessoal? Crescer rápido na carreira é ao longo de 5 anos de experiência, e eu acho que você conseguiu atingir um bom nível de senioridade e vai estar ganhando um salário muito bom aí, sem contar com os bônus do mercado financeiro. Então, só talvez, João, deixando um pouco mais claro, né? A jornada Quant, ela abre a nossa mente e os nossos olhos para as oportunidades que tem envolvendo ciência de dados, análise quantitativa dentro do mercado financeiro. Eu convido a todos aí que estejam escutando o nosso podcast antes dessa jornada, né? Que se inscrevam lá. Só procurar a Jornada Quant no Google, acessar o primeiro link e já vai conseguir se inscrever. Prosseguir aí a nossa página também do Instagram, né? Tem Exato, bastante. o link vai estar na bio do nosso Instagram também, né? E, enfim, eu convido muito vocês a participarem com a gente aí, quem estiver escutando. Se você estiver escutando isso aqui já depois do dia 30 de setembro, fica tranquilo, porque a gente tem outras edições de Jornada Quant também, e você vai sempre conseguir seguir a gente aí. E tem todos os conteúdos, como eu disse, a Trading com Dados produz conteúdo pra caramba no Instagram, no YouTube, em qualquer outro meio, inclusive nos podcasts da vida aí, igual esse que a gente está fazendo agora. E lembrando, pessoal, que muito conteúdo nosso totalmente gratuito, tanto a própria Jornada Quant, quanto aulas no YouTube, aulas no Instagram, Reels, muito conteúdo para você se aprofundar e iniciar nesse mundo de forma gratuita e de altíssimo nível, né, Lucas? Exatamente. Vale ressaltar para o pessoal, não sei se vocês já conhecem a Trading com Dados, quem vai estar nos escutando aí, mas a gente tem lives toda segunda-feira, às 19 horas no Instagram. Hora a gente traz convidado, outra hora a gente responde perguntas técnicas ou de soft skills. E tem também as lives de conteúdo de quinta-feira, onde a gente de fato vem, implementa e programa algo atrelado aí nesse universo de ciência de dados, mundo quantitativo, dentro do mercado financeiro. Então, acho que é bem bacana
E já convido vocês a sempre assistirem essas aulas aí. Sem contar com as aulas que eu estou fazendo esporadicamente nos domingos, né, João? Que Sim. basicamente são aulas mais voltadas não para um viés de carreira, mas mais para um viés de investimento mesmo. Então, para investidores, que eu aplico também ciência de dados aí nos investimentos. Acho que é esse o breve resumo. João, o que mais que você tem de pergunta aí para gente? Eu acho que seria isso, Lucas. É só reforçando aí para o pessoal realmente participem da jornada. Vai tá imperdível essa sexta edição, muita coisa bacana aí para vocês. E queria te agradecer já, Lucas, por ter participado aqui do podcast. Foi muito legal, tanto sua história de vida quanto a experiência, essas dicas que você deu para quem está começando. E realmente te agradecer e acho que vai ser de muito valor aí para quem for escutar. Imagina, João. Obrigado obrigado você por estar tocando aí o nosso projeto de podcast. Eu espero Imagina. que o pessoal esteja aí sempre gostando e comenta na rede, né, sobre o podcast, o que vocês estão achando, dicas aí de profissionais que vocês gostariam de escutar dentro do nosso Trading Cast. É sempre muito bem quisto esse tipo de comentário de vocês. No mais é isso, pessoal. Obrigado. Estou sempre disponível aí nas redes da Trading com Dados, no meu Instagram, Lucas_DataScience também. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa do podcast e até uma outra hora. Obrigadão. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.